Para começar, nós vamos falar sobre o que é o delírio. O delírio é uma crença falsa, irracional e inabalável que não se ajusta à realidade objetiva. Mesmo com evidências que a contradizem, a pessoa ainda acredita que o que ela está vendo é real, ou seja, os delírios são juízos patologicamente falsos. E quais são os indícios do delírio? Existem 3 indícios externos que, do ponto de vista prático, são muito importantes para a identificação clínica do delírio. E essas são: 1. Convicção extraordinária, que é uma situação em que a pessoa parece 100% segura da sua crença e, independente de fatos e argumentos convincentes, não se deixa influenciar pela realidade externa. 2. Irremovível. É uma situação em que é impossível a modificação do delírio pela experiência objetiva, por provas explícitas da realidade, por argumentos lógicos, plausíveis e aparentemente convincentes. 3. Conteúdo impossível, que é uma situação em que a crença é algo objetivamente falso. Deve-se acrescentar também, aos 3 indicativos ou características externas do delírio, uma 4ª característica que ajuda a diferenciar o delírio de crenças culturais, sendo essa a produção associal, que é uma situação em que a pessoa está isolada socialmente devido às suas crenças. O DSM e o CID classificam os delírios entre várias dimensões ou vetores da atividade delirante, que além de serem dimensões do delírio, também servem como indicadores da sua gravidade, como por exemplo, temos a bizarrice ou impulsividade, que trata-se do grau em que as crenças delirantes se distanciam das convicções culturalmente compartilhadas pelo grupo social de origem do paciente, ou seja, do quanto seu delírio se distancia da realidade consensual. Seguindo, temos o grau de convicção. Este grau determina até que ponto o paciente está convencido da realidade de suas ideias delirantes. Também temos a extensão, que trata-se da extensão com que as ideias delirantes envolvem diferentes áreas da vida do paciente. Então, o personagem começa a ver conexões irreais entre eventos não relacionados. Seguindo com desorganização. Aqui se verifica até que ponto as ideias delirantes são consistentes internamente, têm lógica própria e em que grau são sistematizadas com ordem internas. E por fim, temos a pressão ou preocupação. Isso tem a ver com o quanto o paciente está preocupado e envolvido com as suas crenças delirantes, o quanto ele se sente pressionado pelo delírio. Então, quais são os mecanismos formadores do delírio? Para a formação do delírio, podem contribuir diversos fatores e tipos de vivências. É uma construção inserida em um processo de reorganização do funcionamento mental. O delírio nasce de uma multiplicidade de fatores complexos que implicam e comprometem o psiquismo todo. Os mecanismos formadores ou processos segundo os quais se produzem as ideias são: interpretação. A atividade interpretativa está na base constituinte de todos os delírios. Em alguns delírios, entretanto, verifica-se que sua formação deve-se quase que exclusivamente a uma distorção radical na interpretação de fatos e vivências, tecendo o indivíduo a partir de múltiplas interpretações dos fatos da vida, um delírio mais ou menos complexo. Intuição. O indivíduo intui o delírio de repente, pois capta de forma imediata novo sentido nas coisas, percebe nova realidade totalmente convincente e irredutível. Imaginação. O indivíduo imagina determinado episódio ou acontecimento e, a partir disso, pela interpretação, vai construindo o delírio. Alterações senso-perceptivas. O delírio é construído a partir de experiências alucinatórias ou pseudo-alucinatórias muito intensas, como alucinações auditivas de conteúdo persecutório ou alucinações visuais muito vívidas. Afetividade. Em estados afetivos intensos, como nas depressões graves e nos quadros de mania, o indivíduo passa a viver em um mundo fortemente marcado por esse estado afetivo. Memória. Neste caso, o delírio é construído por recordações e elementos da memória que ganham dimensão delirante. O indivíduo utiliza tanto recordações verdadeiras quanto falsificações da memória, como alucinações ou ilusões mnemônicas, para construir seu delírio. Alteração da consciência. São os delírios associados a quadros de turvação da consciência,
ricos em vivências oníricas com alucinações cênicas, ansiedade intensa e certa confusão do pensamento. O indivíduo acredita que é a vítima de um complô e está sendo perseguido por pessoas conhecidas ou desconhecidas, tais como máfias, vizinhos, polícia, pais, esposa, marido, chefe ou colega de trabalho. O indivíduo acredita ser extremamente especial, dotado de capacidades e poderes. Acredita ter um destino espetacular, assim como sua origem e seus antecedentes indicam que ele é um superior. O indivíduo tem uma convicção delirante de que o parceiro está sendo infiel, mesmo sem qualquer evidência. Os delírios de conteúdo depressivo são aqueles que têm temática de colorido marcadamente triste, como ruína ou miséria, culpa ou autoacusação e doenças. São tipos de delírio intimamente associados a estados depressivos profundos. Mesmo sendo o delírio um dos fenômenos mais centrais da psicopatologia, não há uma única teoria que explique satisfatoriamente sua etiologia. De qualquer forma, apresentam-se a seguir algumas das principais hipóteses sobre as causas do delírio, divididas em 4 grandes grupos. Freud postulou que haveria na base do delírio impulsos e desejos inaceitáveis ao sujeito consciente que se expressaria como delírios persecutórios. Na teoria de hostilidade, sujeitos delirantes paranoides projetariam inconscientemente seu ódio ou hostilidade intensos nos outros e passariam a sentir que estes os odeiam ou querem destruí-los. Uma variante dessa formulação, a teoria da humilhação, postula que a projeção de autoacusações em outros, sobretudo quando o sujeito transfere a acusação de inferioridade pessoal para fora do seu eu, é componente importante do desenvolvimento da ideação delirante de perseguição. Nos últimos anos, os modelos cognitivos do delírio de perseguição ganharam destaque, destacando 5 principais abordagens: experiência anômala, vieses atencionais e atributivos, salto para conclusões e déficit na teoria da mente. Esses modelos sugerem que vivências estranhas, atenção seletiva e ameaças e atribuições distorcidas podem levar ao delírio. O viés de atribuição aumenta a autoestima ao se ver como a vítima inocente, enquanto o déficit na teoria da mente refletem uma desorganização mental comum em indivíduos psicóticos. O surgimento de delírios em transtornos mentais orgânicos e a eficácia dos antipsicóticos surgem à existência de mecanismos neurais envolvidos, particularmente disfunções nas áreas pré-frontais do cérebro. Essas áreas são essenciais para as funções como autoobservação e teste de realidade, que estão comprometidas nos indivíduos delirantes. Existem diferenças entre ideias prevalentes e delirantes. Ideias delirantes possuem a convicção extrema, são imutáveis pela experiência, falsas ou impossíveis, e não compartilhadas pelo grupo cultural. A distinção entre ideias delirantes e obsessivas podem ser difíceis em alguns casos.